Jeremias 31 ao 34. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, nós temos que tomar um cuidado muito grande com a forma pela qual nós encaramos as imagens bíblicas. Vou dar um exemplo. Hoje de manhã nós estávamos falando sobre aliança adâmica, aliança com Noé, aliança com Abraão. Nós falamos sobre aliança através de Moisés. Falamos de Davi. E a gente falou que existe uma linguagem de terra. Deus prometeu terra. E a gente tem visto o que significa isso. Numa linguagem atual, as pessoas vão querer identificar na Bíblia, tudo que elas olham na Bíblia, elas colocam aquilo como se fosse literal. E nós falamos hoje o seguinte, a gente olha o governo de Davi. O que o governo de Davi nos ensina na nova aliança? A gente viu que o governo de Davi nos ensina que Jesus seria o justo juiz que governaria o povo por toda a eternidade. Que nós estaríamos debaixo desse reino poderoso. Quando a gente fala de terra, de possessão, isso tem um significado. Deus promete uma terra, mas por que Deus promete uma terra? É simplesmente porque Deus queria dar uma terra para o povo. O povo estava igual sem terra. Quando Deus ressuscita Lázaro, por que Deus ressuscita Lázaro? É porque, de fato, ele queria simplesmente ressuscitar por ressuscitar? Ou ele queria ensinar a ressurreição futura? Então, na Bíblia, tudo tem um significado. E a gente precisa compreender esses significados para que o nosso relacionamento com o Senhor seja um relacionamento sadio. Por que as pessoas se estabelecem um relacionamento tão doentio com Deus? Por que o relacionamento do homem com Deus se torna tão doentio? O relacionamento do homem com Deus é muito doentio, em virtude do homem não compreender o que Deus quer. Geralmente o homem quer se relacionar com Deus em virtude daquilo que Deus promete. Mas tudo aquilo que Deus prometeu tem um sentido. Deus prometeu a terra para o povo e a gente vai compreender isso hoje. O que significa isso? Será que Deus tirou o povo do Egito e promete uma terra para o povo simplesmente porque quem é filho de Deus merece o melhor dessa terra? Será que esse é o sentido? Será que é porque eu sou filho de Deus é que eu tenho que ocupar os melhores lugares da terra?
que eu tenho que ocupar as melhores posições. Não. Então a gente precisa tomar muito cuidado, para a gente não interpretar tudo de forma literal. Nós temos que tomar cuidado para o nosso relacionamento com Deus não se tornar um relacionamento doentio. Esse texto fala de uma profecia onde o povo alcançaria uma restauração futura. São profecias da volta do exílio. O povo estava exilado. A história de Israel é caracterizada por isso. Por obediência e desobediência. Exílio e libertação. E nessa profecia, Jeremias trata da nova aliança que seria estabelecida com Cristo Jesus. Aqui destaca a profecia de uma nova aliança. O texto é bem claro quando ele diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa nova aliança é uma aliança renovada, porque Deus já tinha estabelecido uma aliança. A aliança que ele estabeleceu com Adão, Adão quebrou. A aliança que foi sendo estabelecida com o decorrer do tempo, o homem foi quebrando. E essa nova aliança é diferente. Por quê? Porque essa nova aliança, ela seria cumprida pelo próprio Deus. O Deus se encarnaria e levaria no seu corpo o pecado do homem. Então, é uma aliança renovada. E tem uma característica muito interessante nessa nova aliança. O homem não consegue mais quebrar. Não tem outra aliança depois dessa. Essa aliança é definitiva. Essa aliança é definitiva. Cristo deu início a essa nova aliança. E essa aliança será completada na volta poderosa de Jesus Cristo. Como se fala pouco da volta de Jesus Cristo, né? Hoje de manhã na ceia, nós falamos alguma coisa sobre isso. Sobre a ceia futura. Por que se fala tão pouco na volta de Jesus Cristo? Se fala tão pouco na volta de Jesus Cristo é porque nós amamos aqui. Nós estamos bem confortáveis. Nós estamos bem acomodados. Nós temos um bom emprego. Pregar para o homem pós-moderno não é fácil. Pregar para o cidadão de Brasília não é fácil. Porque ele já tem tudo. Ele tem um bom emprego, tem uma boa casa, tem carro. Tem tudo. Tem boas oportunidades de passar em bons concursos. Então, o cara se acomoda. Ele se acomoda na sua vida espiritual. E acha que esse negócio de ser crente é para gente que não tem nada na vida. Aí não tem o que fazer, vou ser crente. Eu não tenho o que fazer, então eu vou para a igreja. Já a pessoa que está com muitos afazeres, com muitas atividades sociais com seus amigos, com muita coisa, vai colocar essa figura do congregar em último lugar. Por quê? Porque a vida social tomou o espaço. Esse espaço de relacionamento comunitário com a igreja. Por isso que se fala muito pouco em segunda vinda do Senhor, e é por isso que muitas pessoas não se interessam por esse tema. Não, pastor, pula essa parte. Pula essa parte. Só que nós temos que entender que essa aliança do Senhor vai ser completada na segunda vinda. Por que a gente tem que falar na segunda vinda? Porque nós vivemos alguma coisa de Cristo hoje, mas nós vamos viver completamente depois. E se a sua esperança e a minha esperança não for a volta de Jesus,
nós vamos viver um relacionamento maculado. A nossa esperança vai estar sendo baseada em coisas que se veem. E a fé é uma esperança naquilo que não se vê. É o que diz Hebreus 11. Quem viu a Deus aqui? Quem? Quem viu a fé? Você viu a fé? Não. A fé é um dom. O dom não está nem corporalmente e muito menos conseguimos vê-lo através de uma fumaça, de uma imagem. Não tem como ver nada disso. Isso é um dom de Deus, que Deus coloca no coração do seu povo. Então Deus vai instituir completamente essa aliança na segunda vinda. Essa nova aliança começa em Jesus Cristo. Só que Jesus disse, quando ele ascendeu, aparece o anjo para os varões galileus dizendo: por que vocês estão atemorizados? Se Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que vai descer. Ele vai voltar. A segunda vinda vai acontecer. Quer você acredite ou não. O texto fala no versículo 32 do contraste da nova aliança com a antiga. No sentido de que a antiga era quebrada, a nova não. Em Cristo Jesus essa nova aliança é de uma vez por todas. Por quê? Porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Essa é a mensagem do autor aos Hebreus. Olha, vocês estão debaixo de uma aliança nova. O Cristo que instituiu aí é o sacrifício perfeito, ele é o sumo sacerdote. Vocês estão olhando para uma aliança antiga, uma aliança que foi quebrada pelo homem. Essa nova aliança que vocês estão inserida nelas, essa aliança vocês não vão conseguir. Gente, e a gente tem que dar graças a Deus por isso. Por mais que você queira quebrar, se você foi alcançado por essa aliança, você não vai conseguir. Ai, pastor, me deu uma vontade de pecar só um pouquinho. O problema é que você vai lá e peca um pouquinho, mas a vontade de voltar vai ser tão grande que você não vai conseguir ficar no pecado. Isso é tão maravilhoso, não é? Mesmo que você queira se afundar lá na porcaria do pecado, você não vai conseguir, porque o Espírito Santo de Deus foi que fez aliança contigo. Ele que fez. Isso é monérgico, ou seja, vem dele, não teve nenhuma sinergia sua, você não tinha capacidade nenhuma. Eu e você não tínhamos capacidade nenhuma de participar desse pacto. No sentido de que Deus estendeu a mão e você estendeu a mão também. Está acertado esse contrato aqui. Não, a aliança de Deus não foi um contrato de Deus com o homem. Não teve nada bilateralmente acertado. A aliança de Deus é unilateral. Você e eu não tínhamos condições nenhuma de esticar a mão para Deus e fechar um contrato com Ele. Tá fechado, Senhor. Porque nós estávamos cegos. Mortos, é o que diz Efésios, mortos nos nossos delitos e pecados, sem visão espiritual, sem entendimento do mundo de Deus. Então, Ele esticou a mão para você, somente. Somente. Ele esticou a mão para você e te disse: vem, filho, vem, meu servo, vem para o aprisco. Vem para o rebanho. E o engraçado é que esse Deus que te chamou, esse Deus é o Deus que vai te preservar. O pressuposto da aliança unilateral de Deus é justamente isso. Ele vai te preservar. Pastor, se eu me perder no mundo depois de ter sido batizado, como é que eu faço?
Eu não sei como é que você vai fazer, mas eu sei que Deus vai te procurar. Até te achar. Vai procurar até te achar. Eu sempre digo uma coisa, é melhor você vir o mais cedo possível, porque Ele vai te achar. Tem pessoas que vão para o céu, mas vão toda arrebentada. Por desobediência. Mas estão lá, estão eleitas, salvas. Mas vão tropeçar uma série de coisas nessa vida, vão aprontar e vão voltar. Então qual é o melhor? Seguir a Cristo Jesus sem titubear, sem pestanejar, sem vacilar, ou ficar discutindo com a graça? Você acha que você vai vencer essa discussão com a graça? Discussão muito pesada para você. Discutir com a graça, você vai perder. E graças a Deus que você vai perder. Graças a Deus que nós vamos perder nessa discussão, porque a graça vai nos ganhar. Louvado seja o Senhor que a graça vai sempre ganhar, a graça sempre vai triunfar. Ah, Deus, mas eu quero um pouquinho daquilo ali. E a graça do Senhor vai te pegar e vai dizer, isso não é para você. O versículo 32 trata desse contraste da antiga com a nova. A nova aliança pressupõe uma preservação até a volta de Jesus Cristo. É definitiva, é de uma vez por todas. De uma vez por todas significa que existe um elemento de preservação. Agora, não é porque eu estou debaixo da graça que eu vou viver no pecado. Não é porque eu estou debaixo da graça que eu vou viver da forma como eu bem entendo. Não é porque eu estou debaixo da graça que eu vou transformar a liberdade que Cristo me deu em libertinagem. Porque é aí que muitas pessoas também começam a errar. Estou debaixo da graça. E começam a confundir conceitos de liberdade com libertinagem. Liberdade nada mais é, a liberdade que você tem em Cristo Jesus nada mais é de conseguir fazer, de cumprir a vontade dEle. Pela sua própria graça. Essa é a liberdade que Ele conquistou por você. Por que que você é livre? Já parou para pensar? Por que que você é livre? Livre, eu sou livre, livre. Não tem uns gritos de guerra em congresso de jovens? Eu sou livre. O que é liberdade em Cristo? Você já parou para pensar o que é liberdade em Cristo? Liberdade em Cristo não é o poder para fazer o que você quer. Liberdade em Cristo realmente é o poder para fazer o que Ele quer. O conceito de liberdade na pós-modernidade é diferente do conceito de liberdade bíblica, evangelical. O conceito de liberdade na pós-modernidade é você ser livre para seguir as suas utopias. O conceito de liberdade bíblica é você ser livre para fazer a vontade de Deus. As amarras do pecado não têm mais poder sobre a sua vida e hoje você consegue dizer, sim, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso, a oração do Pai Nosso é justamente isso. A oração do Pai Nosso nos ensina justamente isso. Nos ensina que nós estamos livres. Livres para dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração do Getsemane, antes de Jesus ir para a cruz, nos ensina justamente isso. Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, a liberdade para que a vontade de Deus sempre prevaleça nas nossas vidas. Você é livre. Versículo 34 diz o seguinte: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. A expiação futura que veio em Jesus Cristo trouxe para nós perfeitamente, o sacrifício de Jesus trouxe de forma perfeita a oportunidade para o seu povo viver de forma que eles
não seriam mais submetidos ao poder do mundo, da carne e do diabo. O povo de Deus vivia quebrando as alianças do Antigo Testamento. A nova aliança significa o seguinte: olha, meu povo, agora vocês vão ser mantidos pessoalmente pelo sacrifício de Jesus. Sacrifícios de homens, sacrifícios de animais, através da figura do sacerdote do Antigo Testamento, não garantiu, porque foram sacrifícios imperfeitos. Mas o sacrifício perfeito de Cristo, e hoje eu falei de manhã, por que o sacrifício de Cristo foi perfeito? Porque ele cumpriu o que Adão descumpriu. Por que o sacrifício de Cristo foi perfeito? Porque ele cumpriu o que Adão descumpriu. E só ele tinha condições de cumprir. Mas pela graça do Senhor, hoje nós podemos viver a esperança do retorno para o Éden. Aí a pergunta existencial é: o que é o Evangelho? O Evangelho é a restauração de Deus para o seu povo viver novamente no Éden. Isso é Evangelho. O paraíso perdido pelo pecado de Adão. Esse paraíso perdido é a promessa de Deus ao seu povo. Agora, no Antigo Testamento a gente vê a figura da terra prometida. Por quê? Por quê que ele diz para Abraão, que ele promete a Abraão, e o seu povo conquista a terra, sai do Egito? Consequentemente, através de Moisés, Josué, e aí vai, divide a terra entre eles. Por que Deus fala de terra, de restauração através da terra? Por conta do Éden. Deus criou o homem, colocou o homem no jardim. Aquele jardim estava completamente livre de toda corrupção. O homem peca. Paulo diz que agora a terra geme. Por quê? Porque a terra foi alcançada pelo pecado. E quando Deus fala de terra, promete terra para o povo, Deus está dizendo o seguinte: olha, eu vou restaurar o relacionamento original em Adão. Terra não significa somente possessão. Muito pelo contrário, terra significa o seguinte: olha, eu estou prometendo a terra prometida. Eu vou colocar vocês de volta no Éden. Só que isso não se concretizou no Antigo Testamento, porque o povo quebrou as alianças. Isso se concretiza em Jesus. E através de Jesus nós temos uma promessa em Apocalipse 21, de novos céus e nova terra. A promessa de novos céus e nova terra. O que são os novos céus e a nova terra? A restauração do relacionamento original com Deus no Éden. Deus é pactual, Ele quer se relacionar com o seu povo. Hoje nós conseguimos nos relacionar com Deus, conseguimos pelo sangue de Jesus. Mas esse relacionamento vai ser pleno como era no Éden. É por isso que nós temos a esperança da volta de Jesus. A volta de Jesus simboliza para nós, de fato e de verdade, a restauração plena com Deus que foi perdida lá no Éden. Por que nós temos que pregar na volta de Jesus? Porque a esperança do povo de Deus é a restauração do relacionamento original. É por isso que no capítulo 3:15 ele promete lá que o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente, dizendo o seguinte: olha, esse estado original de relacionamento, onde eu visito vocês na viração do dia, vai voltar a acontecer novamente. A esperança do crente é que a gente viva isso novamente, na viração do dia, vejamos o Senhor face a face. Por que eu tenho que pregar a volta de Jesus? Porque a volta de Jesus é justamente isso. A volta de Jesus é a consumação do plano redentivo. A volta de Jesus
é a consumação da nova aliança. A volta de Jesus é o relacionamento pleno com o Senhor. Hoje nós nos relacionamos com Deus, mas nós ainda estamos num corpo corruptível. A volta de Jesus simboliza um corpo incorruptível. Esse corpo nosso vai ser transformado e nós vamos ter um relacionamento pleno com o Senhor. Se isso não te chama a atenção, nada mais vai conseguir te chamar a atenção nessa vida, porque não há nada mais profundo na vida, não há nada mais profundo na existência do que o fato de Deus ter preservado essa promessa de um dia a gente voltar a viver como era no Éden. Não há nada mais profundo na existência do homem do que aguardar essa ardente expectativa da volta do Senhor. O que significa a terra prometida? Ai, pastor, eu aceitei Jesus. Já começa tudo errado. Eu aceitei. Já começa errado. Eu aceitei Jesus, eu tenho a terra prometida. Esse ano é um ano apostólico da possessão da terra prometida. Puxa vida. Não faz isso comigo não, irmão. Não faça isso comigo não. A terra significa a restauração do paraíso. Deus cria a imagem da terra lá no Antigo Testamento para mostrar para nós que em Cristo haveria novos céus e nova terra. Deus coloca Davi como rei, mas apontando para Jesus como o rei. Deus usa tipos do Antigo Testamento, Deus usa figuras do Antigo Testamento para mostrar o que iria acontecer no futuro. A terra, a possessão da terra, a terra prometida lá, era uma imagem. Eles estavam fazendo, é como se Deus estivesse tirando uma fotografia e mostrando para eles: olha, é isso que eu vou fazer com vocês. Eu vou me relacionar plenamente de novo com vocês. Adão pecou, fez porcaria, mas essa terra que eu vou colocar vocês, vou tirar vocês do Egito, vou colocar nessa terra, essa terra aí, ela simboliza a restauração futura. Por isso que o texto fala da terra que mana leite e mel. O que significa manar leite e mel? Relacionamento íntegro, perfeito, integral com o nosso Deus. Era isso que acontecia na viração do dia. A terra manava leite e mel. O homem precisava do seu suor comer? Não. Por quê? Porque a terra manava leite e mel. Vocês estão entendendo como é importante trabalhar esse tema da aliança? Para a gente concatenar as ideias, para que a gente entenda a nossa fé, a gente precisa entender a nossa fé. A terra prometida é justamente essa imagem da restauração do paraíso. Novos céus e nova terra. É como se Deus dissesse: esta terra aqui simboliza a restauração do paraíso que foi perdido. Apocalipse 21:16 fala dessa nova Jerusalém. É a habitação pela eternidade. Essa nova aliança em Jesus é a restauração plena da bênção que Adão vivia. Adão não precisava de mais nada, irmãos. Adão só precisava de viver aquele relacionamento profundo com o Senhor. Só mais, nada mais que isso. Adão não precisava de mais nada nesse mundo. Ele só precisava de se relacionar com o seu Criador. E é isso que Jesus faz. Jesus vem e chama o seu povo, marca o seu povo e diz: olha, meu povo, se reúnam aí na minha casa, porque um dia eu vou buscar vocês. E vou buscar vocês, e vou cear com vocês por toda a eternidade. E nós vamos viver, meu povo, como era vivido, como eu vivia com Adão e Eva. É como se Deus estivesse dizendo para você: oh, minha igreja, vocês vão viver como eu vivia com Adão e Eva. O deserto floresceria e cada homem habitaria em paz. Essa é a promessa. Ezequiel trata isso no capítulo 37, do versículo 1 ao 14. Aquela figura do vale de ossos secos.
sendo restaurada. É isso que Deus faz conosco. A figura dos ossos secos, a figura da profecia, à medida que a profecia ia acontecendo no vale de ossos secos, eles iam sendo restaurados. E o que isso significa? Significa que nós estávamos como vale de ossos secos. E a graça do Senhor foi colocada no nosso coração, e nós fomos voltando e revivemos para a glória de Cristo, e fomos recriados à imagem e semelhança do nosso Senhor. A nova aliança envolve o cumprimento daquilo que estava no Antigo Testamento. Na aliança de Davi, a promessa é que o povo reinaria e que teria um rei. Lá em Moisés, quando a gente olha para a lei de Moisés, a gente tem que entender o que significa Deus ter entregado a lei. Significa que Deus faria com que essa lei fosse colocada no nosso coração. E é isso que Ele fez. Essa lei não está só nas tábuas, ela está no nosso coração. Por que Deus entregou a lei para Moisés? Ele estava dizendo para você e para mim, olha, eu estou entregando essa lei aqui, mas essa lei prefigura o que vai acontecer. Hoje ela está nas tábuas, mas amanhã ela vai estar lá no seu coração. Tudo tem uma razão no Antigo Testamento. A terra, como eu falei, o que simboliza a terra? Então essa aliança é nova, mas no sentido de que os termos dessa aliança já estavam acontecendo no passado. As figuras dos termos dessa aliança já estavam no passado. Nós já tínhamos as sombras da nova aliança. O Antigo Testamento são sombras. Essas sombras já existiam e foram completadas nas nossas vidas. O perdão dos nossos pecados foi concretizado, Jeremias 31, 34. E o que acontece é que essa nova aliança pressupõe a reunião do povo de Deus. João, capítulo 10, versículo 16, diz justamente isso. A palavra do Senhor nos garante, no versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então essa nova aliança, ela é caracterizada por um povo chamado igreja, que busca o povo de Deus lá fora, missões, sejam urbanas, rurais, locais, estaduais ou em outros países. Essa nova aliança é única, é última, é definitiva, e ninguém vai conseguir apagá-la da sua vida. Eu queria concluir dizendo algumas coisas. E o que eu queria dizer para você é que essa aliança é definitiva. Ela é única. E se você foi alcançado por essa aliança, não adianta fazer como Jonas. A história de Jonas nos ensina algo tremendo. Jonas simboliza um homem eleito por Deus, marcado por Deus. A ordem que Deus tinha para ele é que ele fosse para Nínive. E ele foi para Tarsis. Mas um homem marcado por Deus, mesmo que ele desobedeça, ele vai parar em Tarsis. Agora, outra implicação prática da nova aliança de Deus na nossa história, no nosso dia a dia. É melhor
que nós saiamos da nossa casa e cumpramos aquilo que Deus disse. Se Ele disse para você ir para Nínive, você vai para Nínive, você não vai para Tarsis. Porque embora Deus te preserve no final das contas, você pode parar na barriga de um grande peixe. Significa que a graça está disponível para mim e para você nessa nova aliança. Mas eu não posso brincar com essa graça. A graça está disponível para a minha vida. Essa nova aliança tem uma graça definitiva. Ninguém vai quebrar essa graça na sua vida. Você pode ficar tranquilo, essa graça não tem fim. Essa aliança, ela, aconteça o que acontecer, está marcado. Está marcado. Viu o boi quando é marcado no pasto? Você está selado. Agora, Jonas também estava selado. E tem muitas pessoas que estão seladas e estão desobedientes. Estão desobedientes porque sabem que um dia vão ter que cumprir a vontade de Deus. Sabem que um dia vão ter que tomar uma postura, uma posição diante de Deus. Mas é melhor que você tome essa posição agora. Se você sabe que você vai ter que tomar futuramente, você precisa saber também que no caminho você pode sofrer mais do que você sofreria. Sofrimento alcança todos. Sofrimento pega todo mundo. Mas tem pessoas que procuram sofrimento. Tem pessoas que escolhem o caminho do sofrimento mais do que já é o normal. Então obedeça ao Senhor. A graça tem que te conduzir à obediência. A graça não pode te conduzir a uma vida dissoluta. A graça tem que te conduzir. A nova aliança te conduz a uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida que obedece à voz do Senhor. E quantas são as pessoas que estão sofrendo hoje? Porque até entenderam a graça, eu digo que podem até estar salvas em Cristo, mas estão prolongando decisões. Tem pessoas que dizem, eu vou tomar decisão quando eu estiver mais velho. Eu vou tomar decisão quando eu tiver... Eu vou aprontar um pouco agora, eu vou farrear um pouco agora, depois eu tomo essa decisão. Você vai tomar essa decisão porque não por sua vontade, porque Deus já te marcou e não tem como você fugir. Mas eu prefiro ouvir a voz de Deus e seguir para Nínive. Essa história de Jonas não é a narrativa da nossa pregação, mas são implicações práticas que eu resolvi extrair para que nós entendamos a nova aliança. A nova aliança não é uma autorização para a gente fazer o que a gente quer. A nova aliança é uma autorização para a gente fazer o que Ele quer. A nova aliança não é algo licencioso que te faz fazer o que você quer sabendo o caminho da graça. Tem muitas pessoas que conhecem o caminho da graça. E justamente pelo fato de conhecerem o caminho da graça, é que arrumam atalhos. E elas dizem, não, depois eu vou lá e peço perdão. Depois eu vou lá e me arrependo. Depois eu vou lá e me reconcilio. Depois eu vou lá no pastor, ele ora por mim, vai dar tudo certo. Pare de pensar assim.